Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonathan, eu sou psicopedagogo e hoje nós vamos falar sobre um teste, um dos mais caros que nós temos dentro da psicopedagogia, um dos mais rebuscados e um dos mais renomados também, que é o TDE2, o teste de desempenho escolar. Então vem comigo. Então vamos lá, galera, dar início agora aos nossos estudos referentes ao TDE2. Esse material que eu estou compartilhando com vocês é um material que eu disponibilizo no curso do TDE2, tá? Estou utilizando o mesmo material como forma de incrementar, trazer também um conhecimento a mais, tanto para os alunos que fazem o curso, como também para a comunidade científica e profissional da psicopedagogia. Então, meu nome é Jonathan, eu sou psicopedagogo e estaremos dando início agora à compreensão do TDE2, do teste de desempenho escolar. O teste de desempenho escolar, TDE2, nós chamamos de 2 por causa da sua segunda edição, e hoje nós temos uma edição que ela é revisada e ampliada com os scores de eficiência, tá? Que é o manual mais completo que nós temos no mercado hoje. Ele tem como objetivo, tá, esse teste, fazer uma avaliação, um rastreio sobre as habilidades básicas pedagógicas, a leitura, a escrita e a matemática, tá certo? Nós classificamos o TDE2 como um teste de rastreio. Jonathan, o que é um teste de rastreio? Vamos levar em consideração, tá? Eu trago isso até nesse exemplo aqui, que você está doente. E quando você tem uma doença, por exemplo, um ataque cardíaco, tá? Um batimento um pouco mais acelerado do que o normal. O que é que você faz? Normalmente nós procuramos ali um especialista, tá? Então esse especialista seria o cardiologista. Mas pense aqui comigo, será que eu vou me encaminhar diretamente para o cardiologista porque eu senti uma aceleração no meu coração? Normalmente não. Normalmente nós vamos para um clínico geral e esse clínico geral ele faz todo um processo de avaliação através de um exame de sangue, de um sumário de urina, de um eletro, por exemplo, e ele vai começar a ver, tá, se existem relações com a especialidade, tá, que nós levantamos naquele momento, por exemplo, problema de coração. Porque aquela taquicardia pode ser proveniente de algum outro fator. Então, o clínico geral ele vai fazer esse rastreio, ele vai observar ali os resultados dos exames e vai fazer o encaminhamento para o especialista. É assim que funciona dentro da especialidade médica. E o TDE2, ele é o nosso clínico geral. Quando nós iniciamos uma avaliação pedagógica, nós temos por obrigatoriedade iniciar essa avaliação pedagógica com a aplicação de um teste de rastreio. Seja esse teste de rastreio TDE2, seja esse teste de rastreio um outro protocolo, como por exemplo a PROAD, tá? Que é um protocolo também muito bom, tá? Só que ele é só qualitativo. Então, diferente da PROAD, o TDE2 ele é dito como teste quantitativo. Então, eu consigo classificar, quantificar o meu aprendente com base no seu desempenho que ele tem ali dentro dos 3 subtestes que é composto pelo TDE2. Ele é um teste normatizado quantitativo que nós aplicamos para aprendentes que estão na faixa aí etária e a faixa escolar do primeiro ao nono ano dos anos iniciais e dos anos finais, e os dados normativos eles abrangem tanto escola pública como eles abrangem escolas particulares, ok? Aqui eu coloquei uma composição do TDE2. O TDE2 ele é um kit bem robusto, tá certo? Ele vem dentro dessa maletinha aqui, ele vem com o manual, ele vem com um guia rápido de aplicação, ele vem com todos os cadernos, todos os volumes de aplicação do TDE2, tanto para o subteste de escrita, quanto o subteste de matemática, como o subteste de leitura, e também vem com as pranchas, os estímulos para a matemática e as pranchas para a leitura também. Então aqui está a composição do TDE2. Ele vem nessa maletinha aqui, ó. Contudo, todavia, entretanto, a gente precisa levar em consideração que o TDE2 ele é sim um teste bastante caro, tá certo? E ele é um teste complexo de ser avaliado, não de ser aplicado. A aplicação dele é bem tranquila, só que a correção dele requer um pouco mais de cuidado porque tem bastante cálculos matemáticos.
Então, quando nós falamos em aplicação, existe uma ordem lógica, ou pelo menos uma ordem que o manual ele traz como sendo uma ordem mais coerente de aplicação do TDE2. Nós podemos sim aplicar o TDE de forma isolada, como nós podemos aplicar o TDE de forma conjunta. Quando eu digo em aplicação, é porque o TDE2 ele é composto por 3 subtestes. O subteste da escrita, o subteste da aritmética e o subteste da leitura. Eu posso sim apenas aplicar o subteste da escrita, apenas o subteste da matemática, apenas o subteste da leitura, ou como eu posso aplicar os 3 de forma conjunta, tá certo? Isso vai depender da necessidade e do olhar clínico do psicopedagogo. Então, o manual ele diz que você pode aplicar de forma isolada, como você pode aplicar de forma conjunta. Onde, ao meu ver, como nós estamos trabalhando aqui com o clínico geral, abre aspas, fecha aspas, seria bem interessante nós fazermos o exame da escrita, o exame da aritmética e o exame da leitura para saber onde é que está a dificuldade, onde é que está a defasagem pedagógica e assim fazer uma avaliação específica ou os encaminhamentos para os especialistas, tá ok? E também é recomendado que a ordem de aplicação do TDE2 seja primeiro o subteste da escrita, depois o subteste da aritmética e depois o subteste da leitura, nessa ordem precisamente. Então, para a aplicação do TDE2, nós iremos precisar dos protocolos, tá? Que nós compramos junto com a maleta, 2 lápis pretos, caneta, cronômetro e um gravador no subteste da leitura. Jonathan, utiliza-se borracha? Não, não utiliza-se borracha durante a aplicação do TDE2, tá certo? Então, para a aplicação, é recomendado que o avaliador, tá? O aplicador, o psicopedagogo, ele se sente ao lado da criança. Isso é apenas uma recomendação. Por exemplo, eu não me sento ao lado da criança. Eu me sento de frente mesmo, utilizo a mesa para poder fazer a aplicação do TDE2, observo ali toda a manipulação da criança, as suas manipulações verbais, suas manipulações não verbais, e começa a fazer os meus apontamentos dentro da minha prancheta com o meu protocolo de registro, tá ok? Então, você precisa sentar ao lado da criança, mas isso é uma recomendação do manual, e todos os subtestes, escrita aritmética e leitura, precisam ser cronometrados. Isso é de extrema importância, porque nós utilizaremos esse tempo para fazer a questão da acurácia, da velocidade e da eficiência de cada subteste para o aprendente em questão. Também dentro do teste, nós vamos levar em consideração os critérios de interrupção. Cada subteste tem um critério de interrupção diferente. No subteste da escrita, o teste ele é interrompido, ele é finalizado quando a criança ela completa todo o subteste e ou quando a criança ela comete 10 erros consecutivos e ou ela não sabe 10 questões consecutivas, tá ok? Mais à frente a gente vai ver todos esses critérios de interrupção de forma bem mais aprofundada. Já para o subteste de aritmética, os critérios de interrupção é quando a criança ela erra tem 6 questões, 6 erros consecutivos e ou ela não sabe 6 questões consecutivas. E para o subteste de leitura, nós temos 10 erros consecutivos e ou ela não sabe 10 questões consecutivas, tá? Esses são os nossos critérios de interrupção. O teste ele também traz uma importância no registro do tempo. Todos os 3 subtestes, eles precisam ser sim cronometrados e esse cronômetro ele vem logo após a leitura do rapport. Jonathan, o que é o rapport? O rapport ele vem do verbo em francês rapporter, que traz ali um significado no sentido de criar uma relação. Ok? Então é como se fosse uma espécie de consigna, não propriamente uma consigna, porque uma consigna está mais voltada para uma ordem. O rapport eu crio uma estrutura ali, uma relação de como é que vai ser a manipulação do teste para a criança ela entender e assim dar início ao subteste em questão. Tá certo? Então, nós acionamos o cronômetro logo após a leitura do rapport e o início da execução da atividade por conta do aprendente, tá ok? E nós paramos o cronômetro ou quando a criança ela finaliza o teste ou quando ela entra dentro dos critérios de interrupção que nós vimos no slide anterior. Todos os subtestes precisam ser registrados seu tempo, em minutos e em segundos, porque no momento da correção nós iremos converter os minutos em segundos, os segundos em minutos, a depender do tipo de correção. E isso é de extrema importância.
Por que nós precisamos avaliar esse tempo, tá? Avaliar o tempo de reação. Porque é a partir da avaliação do tempo de reação que a gente vai identificar, vai evidenciar as habilidades de iniciação que é um componente das funções executivas para a estratégia da execução de tarefas. Então, nós utilizamos o tempo para avaliação do tempo de reação para avaliar a velocidade de processamento da criança e ver como é que essa criança ela tem uma relação com as representações fonológicas e semânticas da palavra no seu léxico. Nós também utilizamos o tempo de reação para identificar a questão da iniciativa da criança e da sua atenção concentrada. Então, é de extrema importância seguir à risca a questão do cronômetro dentro do TDE2. E a partir dos resultados do TDE2, nos seus 3 subtestes, nós vamos entrar dentro de uma análise de eficiência cognitiva. Nós temos scores voltados só para a eficiência. E a eficiência nós vamos levar em consideração como sendo uma relação entre a acurácia, a quantidade de acertos que a criança ela acerta e a sua velocidade, o tempo de execução da atividade pela criança, tá ok? O avaliado, ele pode seguir, por exemplo, um ritmo lento, quase troquei tudo, um ritmo lento, mas com o objetivo de acertar o máximo de questões ali possível. E isso já entra dentro de uma análise qualitativa que o TDE2 ele pede, esse olhar diferenciado, esse olhar rebuscado por parte do psicopedagogo também. E a partir daqui, a gente vê que quando uma criança ela lê fluentemente, ou seja, a sua acurácia e a sua velocidade elas estão compatíveis, uma velocidade baixa e uma acurácia alta, elas são inversamente proporcionais, não há uma dificuldade na leitura. Agora, quando uma criança ela tem, por exemplo, uma leitura lentificada, essa leitura lentificada ela pode sim indicar uma automatização e uma falha nas suas rotas fonológicas, no qual exige dessa criança e do terapeuta um maior esforço, uma maior intervenção com relação à leitura. Então, finalizamos aqui um pouco da apresentação do TDE2 e seguimos agora para a parte da aplicação do subteste da escrita. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ainda tiver persistido durante o vídeo, podem deixar aqui nos comentários, podem me procurar no WhatsApp ou no Instagram, que eu terei a maior vontade e prazer de ajudá-los, de respondê-los na medida do possível. Tudo bem? Então, até mais.